Deus, essas muralhas não vão cair. Existem dias em que a vida nos coloca diante de situações que parecem definitivas. Você olha para o problema, e ele é tão grande, tão sólido, tão resistente, que a primeira frase que vem à mente é: Deus, essas muralhas não vão cair. Talvez você já tenha até desistido de lutar, porque o muro diante de você não dá sinais de rachadura, não se move, não cede. É como se tudo estivesse contra, como se a vida tivesse decretado que você ficará preso para sempre, do lado errado da promessa. Mas, ao longo da Bíblia, aprendemos que o Senhor é especialista em transformar muros em ruínas e barreiras em testemunhos. Ele é o Deus que escreve história no impossível. Ele é o Deus que derruba muralhas que pareciam eternas, fortalezas que ninguém acreditava que poderiam cair. E essa mensagem é para você que olha para os muros da vida e pensa que não há saída. É para você que já chorou em silêncio, já disse a si mesmo: acabou. O mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó é o Deus que está diante de você agora. As muralhas de Jericó. A Bíblia relata em Josué 6 que Israel estava diante de Jericó, uma cidade fortificada, com muros imensos. Aos olhos humanos, seria impossível conquistá-la, mas Deus deu uma estratégia que não fazia sentido: marchar em silêncio, e no sétimo dia, gritar. Josué 6:20 diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O que parecia intransponível caiu por terra. Quando confiou na direção de Deus. Isso nos ensina que, por maiores que sejam as muralhas, não importa se não vemos rachaduras, Deus tem autoridade para derrubá-las no tempo certo. As muralhas na vida de José. José foi vendido pelos irmãos, jogado em uma cisterna, levado como escravo para o Egito, e depois lançado injustamente na prisão. A vida dele parecia ser um muro após o outro. Tudo apontava para a derrota, para o esquecimento. Mas em Gênesis 41, vemos Deus transformando a prisão em palácio. José se torna governador do Egito. Aquilo que parecia muralha se revelou parte do processo para o cumprimento do propósito. Romanos 8:28 confirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As muralhas não impediram José, elas o prepararam. As muralhas da fornalha. Em Daniel 3:3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua do rei. O fogo era a muralha da morte diante deles. Mas, dentro da fornalha, havia um quarto homem. O próprio Senhor estava com eles. Daniel 3:27 declara que nem cheiro de fumaça havia em seus corpos. Às vezes, Deus não derruba a muralha. Ele entra no fogo com você e mostra que nenhuma barreira é capaz de impedir a sua presença. As muralhas da prisão de Paulo e Silas. Atos 16 nos conta que Paulo e Silas estavam presos, açoitados e acorrentados. A prisão era a muralha que tentava calar a voz do Evangelho. Mas à meia-noite, eles começaram a cantar hinos a Deus. E a palavra diz: de repente, sobreveio tamanho terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16 e 26. O louvor derrubou as muralhas. O impossível aconteceu. A muralha do medo de Esther. Esther era uma jovem judia, simples, colocada diante de uma muralha gigantesca, salvar o seu povo da morte decretada. Humanamente, não havia o que fazer, mas ela decidiu enfrentar o impossível. Esther 4:14 traz a célebre frase de Mardoqueu: quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a este reino? A muralha parecia impenetrável, mas a obediência e a coragem abriram caminho para um grande livramento.
o vale de ossos secos, uma muralha de impossibilidade. Em Ezequiel 37, o profeta é levado a um vale cheio de ossos secos. Aos olhos humanos, era o fim. Mas Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. E quando a palavra de Deus foi liberada, ossos se juntaram a ossos, carne cobriu os corpos, e o sopro do Espírito trouxe vida. O impossível aconteceu diante dos olhos do profeta. Quando parece que não há solução, quando tudo parece morto, Deus mostra que não existem muralhas definitivas diante dele. As muralhas na vida de Jó. Jó perdeu filhos, riquezas, saúde e amigos. Tudo parecia estar contra ele. A dor se tornou a muralha da sua alma. Mas mesmo em meio à angústia, Jó declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. No final, Deus restaurou sua vida e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Jó é a prova de que nem as muralhas mais cruéis podem impedir a fidelidade de Deus. Elias. No Monte Carmelo. Em 1 Reis 18, Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. A muralha diante dele era a idolatria que dominava a nação. Humanamente, ele estava sozinho contra uma multidão. Mas, quando Elias clamou, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, a água e até as pedras. A muralha da incredulidade caiu diante do poder de Deus. A muralha do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel saiu do Egito, chegou diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o mar. Não havia saída. Mas Deus abriu o caminho no meio do impossível. Êxodo 14:21. Relata: Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Que era muralha de água, se tornou estrada de vitória. As muralhas internas, nem sempre as muralhas são externas. Muitas vezes, são internas. Medo, insegurança, traumas, lembranças que insistem em prender você ao passado. A Coríntios 10:4-5 nos ensina: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As maiores muralhas muitas vezes não estão fora, mas dentro de nós. E Deus também é poderoso para derrubá-las. O silêncio antes da queda. Em Jericó, o povo marchou em silêncio por 6 dias. O silêncio é difícil. O tempo de espera é angustiante. Mas o silêncio faz parte do processo da queda das muralhas. Isaías 3:15 diz: Na quietude e na confiança estará a vossa força. Deus trabalha no silêncio. O muro pode estar de pé, mas isso não significa que não esteja prestes a ruir. O grito de fé. O muro de Jericó caiu com um grito. A fé precisa ser expressa. Hebreus 11:30 confirma: Pela fé caíram os muros de Jericó. Depois de rodeados por 7 dias, o grito é a manifestação da confiança em Deus. É quando você decide acreditar que ele já venceu, mesmo sem ver nada acontecendo ainda. Davi e Golias, uma muralha de carnes e armas. Golias era uma muralha de carne, força e arrogância. Ninguém acreditava que Davi poderia vencê-lo, mas com uma pedra e fé no Deus vivo, Davi derrubou o gigante que aterrorizava Israel. 1 Samuel 17:45 diz: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nenhuma muralha é maior do que o nome do Senhor, Jesus, o que vence todas as muralhas. Todas as muralhas da história da humanidade se resumem em o pecado. Ele nos separava de Deus. Mas em João 19:30, Jesus disse: Está consumado. Na cruz,
Ele derrubou a muralha que nos afastava do Pai. Em Efésios 2:14 está escrito: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, a maior muralha já caiu por causa do sangue de Cristo. Talvez você olhe para sua vida hoje e diga: Deus, essas muralhas não vão cair. Mas lembre-se, Jericó parecia invencível, o mar parecia intransponível, a fornalha parecia fatal, o vale de ossos secos parecia irreversível, o Golias parecia imbatível, o pecado parecia invencível, e todos eles caíram diante da presença de Deus. O que hoje é muralha na sua vida, dívidas, doenças, medo, solidão, portas fechadas, pessoas contra você, ou até mesmo muralhas dentro de você. Não importa. O mesmo Deus que derrubou muros no passado continua derrubando hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, não desista. Não se entregue ao desespero. Se os olhos humanos não enxergam saída, saiba que o céu já tem o plano perfeito. O muro pode parecer inabalável, mas diante do poder de Deus, ele não vai resistir. A sua vitória não depende da muralha cair aos seus olhos agora. A sua vitória depende da sua fé no Deus que já decretou a queda dela no tempo certo. Então, mesmo que pareça impossível, declare: o meu Deus é maior do que qualquer muralha. E quando tudo isso passar, você não apenas verá o muro em ruínas, mas terá um testemunho vivo para contar: que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre promessas, que o Senhor não falha. Se esta mensagem falou ao seu coração, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para receber mais mensagens impactantes da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.